Glória a Deus pela vida de todos os irmãos presentes, que o Senhor possa manifestar a graça que manifestou na irmã, ao trazer, como ela disse, né? Eu não vou trazer uma palavra, vou trazer versículos. Eu estou nesse mesmo caminho, porque o versículo é que é a palavra, né? Nós, aqueles que ficamos encarregados, incumbidos de melhorar o entendimento, mas a perfeição está no que Deus disse. Então, se você falar versículos para a pessoa, já é mais do que suficiente. Se você falar a palavra de Deus para a pessoa, falar igual o cego, eu não sei muita coisa não, mas há uma coisa que eu sei: eu era cego e agora eu vejo. Eu era desse jeito, mas depois que eu ouvi essa palavra, eu me tornei uma pessoa completamente diferente. Então o poder está na palavra. Vamos abrir aí. É importante abrir, porque esse versículo, ele salienta uma das coisas que nos tornam bem-aventurados. Apocalipse 1, versículo 3. Todos encontraram? A igreja é bem próximo, né? Nós estamos aqui bem próximo. Eu gostaria que um irmão lesse esse versículo. Alguém que abriu, Apocalipse 1, versículo 3. Amém, glória a Deus. Então nós já cumprimos a etapa. Já lemos, já ouvimos, e aí o que nos cabe é guardar. Guardar para agradar aquele que falou, aquele que nos orientou, aquele que nos chamou, nos tirou do reino das trevas e nos transportou, nos arrebatou desse reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então você já tem hoje, entre as muitas bem-aventuranças, alegria, felicidade que o Senhor tem para te dar, o fato de você ler, ouvir e guardar a palavra de Deus, o faz bem-aventurado. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai eterno, Deus de amor e fidelidade, sabemos, Senhor, das nossas fraquezas e limitações. Por isso, ó Pai, te suplicamos graça e favor sem medida, pois nós somos carentes, Senhor, carentes do Teu doce Espírito a guiar a nossa vida, a guiar a nossa voz, a guiar os nossos passos, a guiar os nossos ouvidos e tudo quanto viermos a fazer nesse mundo. Nós carecemos, Senhor, ser guiados por Ti. Então, ó Deus, acolhe a nossa oração, ouve o nosso clamor, louvor e honra, e nos concede essa graça no nome santo e precioso do autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o Rei da Glória. Amém. Então tem um texto ali, que é um texto de referência. Ele está lá em João. Uma das palavras que mais tem no livro de João é a palavra amor. Então é o 14, capítulo 14 de João, o versículo é o 15 e o 21. Então, dentro
daquela primícia que nós olhamos. Bem-aventurados que leem, ouvem e guardam. Amém? Então, guardar no coração é estar lá dentro essa palavra, para quando você for confrontado com algo diferente dela, você possa dizer não. Aquele hino, né? Fala, o mundo vem, mas eu escolho Deus, né? Eu escolho ser amigo de Deus. Ele diz que diariamente vem as tentações, mas diariamente eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Isso é guardar. Guardar é igual guarda o meu coração. Guarda ele na tua palavra, para eu não pecar contra ti. Então essa é a ideia do guardar. Aí o tema é uma prova de amor a Deus. Então às vezes, né, você ouve as pessoas falar, você tem que amar a Deus, você tem que amar a Deus, mas você não sabe como expressar esse amor. E um dos modos que Jesus diz que é a expressão desse amor para com Ele, é esse que o versículo vai nos dizer, o 21, né? Esse é o 15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, uma prova de amor para com Deus é o quê? Guardar os seus mandamentos. Aí você vai para a prática, alguém na rua te pergunta, você está com a camiseta ali escrachado que você pertence a Jesus. Aí a pessoa vai e indaga, me prova que você ama a Deus. Aí você pode falar agora, uma das provas de que eu amo a Deus é que eu guardo aquilo que dele conheço, aquilo do qual eu tomei conhecimento e sei que isso lhe é agradável. Isso promove a alegria nele. E a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Então quem alegra, a irmã falou muito nos filhos, né? Quem alegra os pais é fortalecido por esses pais. O outro versículo que ela disse, né? Jesus nos colocando no lugar de maus, ele diz, vós sois maus, mas nós sabemos fazer boas coisas. E a comparação é de pai e mãe mesmo, porque ele fala, qual de vós, aí sempre é um filho, que o filho pedindo pão, que o filho pedindo peixe, que o filho pedindo um ovo, um alimento, e você vai dar serpente, pedra, escorpião. Então nós não vamos dar isso. Aí Deus nos convida, dentro daquilo que lhe agrada, a orarmos. E ele garante o resultado. Se você bater, se você pedir, se você buscar, lhe será aberto, você encontrará, bater, pedir, receberá. Então, guardar a palavra é para executar e para viver. Nesse caso, a oração é para você viver. Tem um versículo que nós falamos muito, mas nós sempre reportamos ele ao templo onde nos reunimos, o que não está errado. Amém? Uma afirmação não faz outra ficar errada. Por exemplo, Coríntios 13 fala da fé, da esperança e do amor, mas ele coloca um num patamar maior, que é o amor, mas não descarta os outros. Entenderam isso? Então, ao colocar algo em evidência, não significa que você está descartando o outro. E o versículo diz, a minha casa será chamada
Casa de, pode falar, casa de oração, pode pronunciar, minha casa será chamada casa de oração. Quem é o templo do Espírito Santo, levanta o braço. Então você é, por natureza, agora, uma casa de oração. Você é o templo do Espírito Santo. Você é uma casa de oração ambulante. Então se assenhore disso, guarde isso. O outro versículo da abertura diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aí, mais bênção, mais graça, mais favor por guardar a palavra. Além de provar o seu amor por Cristo, agora você, e aquele que me ama, será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Então, a grande recompensa em guardar a palavra, não precisa ser a palavra toda. Teve uma semana, faz algum tempo, eu li, não sei se é o Salmo 37, 30 e alguma coisa ali. Aí eu li um versículo que dizia que a terra está cheia da sua bondade. Rapaz, eu fiquei com aquele versículo uma semana e pouca. Aquilo me regozijava, me dava alegria, me dava prazer. O Senhor não deixa de nos favorecer, e Ele diz que está cheia da sua bondade. Aí eu ficava, está cheia, então eu tenho que ver já o que Ele está fazendo, essa bondade que tem me enchido, o cuidado e o zelo para com os meus filhos, é um deles, distante deles, em diversas oportunidades. Vou abrir um parênteses aqui, a irmã é da área de saúde, eu tinha uma amiga, amiga nossa, da minha esposa, que ela era da área de saúde, e ela uma vez lá no Pará, onde nós estávamos, ela contou um caso de um pai que chegou, lá era de alta complexidade, e chegou o filho direto para a UTI, e o pai ficou ali 6 horas vigiando, rodando, mais 6, 12, mais 6, 18, mais 6, 24, mais 6, 30, só que chegou um momento que ele dormiu, cansou. Por mais amor, por mais preocupado, por mais necessitado que ele tivesse, ele não aguentou. O nosso Deus não é assim. Ele não cansa, Ele não descansa e Ele não toscaneja. Então lance sobre Ele realmente a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. É mais uma palavra que você pode guardar. Eu vou completar e vou ler o versículo 23. Ele diz assim: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Jesus falava: quem vê a mim, vê ao Pai. Tomé pergunta: mostra-nos o Pai. Aí Jesus fala: estou há tanto tempo com você e você ainda fala, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai. Então quem tem o Espírito Santo, tem o Pai, tem o Filho e tem o Espírito Santo. Por isso que o texto está no plural: viremos e faremos nele morada. Em quem? Quem o amar. E como é que é amá-lo? É guardar aquilo que ele nos tem ordenado para guardar. Aquilo que você sabe, está lá, eu li, guardei. A terra está cheia da sua bondade. Eu me alegrei de fato nesse versículo, uma semana e um pouquinho, fiquei ali nele. Aí depois você passa para outro, passa para outro, passa para outro, e continua a alegria, a esperança, a fé, a coragem para
continuar. Amém? Então a ideia de fazer essa guarda, esse cuidado com o que você sabe, não é nova. Jesus, ele começou dizendo nesse livro de João, cuidado como você ouve, cuidado como você vê as coisas, porque o modo como você vê e o modo como você ouve pode fazer uma diferença na sua vida. Aí ele vai continuar, por quê? Em alguma das suas falas, ele mudou algum mandamento, por exemplo. Ouviste o que foi dito? Olho por olho, dente por dente? Eu, porém, vos digo, não vai ser mais assim. Agora você vai ter que orar pelo seu inimigo. Então, se ele não prestar atenção, ele continua no antigo. Então, até o que ele pensa saber, ele não sabe mais, porque mudou. Jesus mudou aquela visão. Jesus mudou a ótica daquele pensamento, e por não ouvir, por não estar atento, ele ficou sem saber o que ele havia pensado que sabia. Tem um outro texto, eu tenho quase certeza que eu falei ele na última vez que eu vi aqui, João 8, vamos abrir aí, porque bem-aventurados que leem, os que ouvem e os que guardam as palavras deste livro. João 8, começa no 30, João 8, 30, ele vai falar assim, houve uma palavra, Jesus vivia ensinando, vivia pregando, vivia andando de um lugar para o outro, mandava os discípulos irem antes, para preparar o caminho. Aí ele fala, o texto de João, ditas estas coisas, muitos creram nele. Então somos nós, ouvimos a pregação do Evangelho um dia, e passamos a crer naquilo que ouvimos, que Jesus é o Filho de Deus, Criador de todas as coisas, e Ele veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados, e nos outorgar uma vida, não uma vida somente terrena. Paulo diz que, se eu pensasse assim, eu seria o mais miserável dos homens, que cresce em Cristo somente para essa vida. Nós cremos para essa vida, e na vida vindoura, a eternidade, a vida eterna. Nós cremos desse jeito. Aí, nós que cremos, ele continua e fala para nós hoje. Disse, pois, Jesus a nós que cremos: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, além de eu guardar, eu dar prova do meu amor para com Deus, eu usufruir do benefício, né? Eu li, eu ouvi, eu guardei, eu sou bem-aventurado. Isso me faz feliz. Isso também me liberta. Isso me liberta por quê? Porque eu passo a conhecer a verdade. Cristo Jesus é a verdade, e Ele me liberta todo dia das confusões da mente, das confusões dos relacionamentos, das confusões do que eu quero para mim como profissão, como vida, como emprego. O Senhor nos conduz a todas as verdades para usufruirmos da vida eterna, e não nos deixa embaraçado com nada. Então são os benefícios que nós temos em guardar a sua palavra. Tem um texto lá em Isaías 55, que ele fala, vamos abrir Isaías 55? Tem algum lugar aqui que eu vejo a hora? Tem
no relógio do irmão, no celular do irmão. Não, só para eu. Não precisa. É só para eu. Esse aqui é o púlpito que tinha lá na SEAC. Então esse púlpito é abençoado. Quando eu fico assim, né? É o parafuso da bênção. Então Isaías, ele vai dizer uma coisa que nós sabemos. Ele vai dizer, eu vou ler porque nós lemos que bem-aventurados são os que leem, ouvem e guardam. Por isso que eu vou ler, entendeu? Porque o meu normal era falar ele e não ler. Mas como há uma bem-aventurança em ler, vamos ler. Isaías 55. Ele fala lá no 8. Alguém lê para mim, para você também ser bem-aventurado, não só ficar ouvindo e falar? Lê aí. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Continua. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aí há uma promessa para todos esses pensamentos, para todos esses caminhos, todas essas informações de Deus para nós. Qual é a promessa? Porque assim como desce a chuva, ele vai falar de um processo natural que ele ocorre e ele não vai deixar de ocorrer até que o Senhor Jesus volte. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro regue a terra, e a fecunde, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sai da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Então nós temos uma esperança nessa palavra, porque fiel é aquele que prometeu. Ele vela por cumprir a sua palavra, ele fica de olho. Você manifesta fé naquilo que você guardou, naquilo que você ouviu, naquilo que você entendeu, e Deus vela para que ela se cumpra na sua vida e na vida dos seus. E ele não falha, não tarda e não atrasa. E ele disse para Pedro, quando Pedro quis quebrar, assim, tipo dizer que ele estava dentro da vontade, né? Aí ele falou, quando Deus fala para os discípulos que era difícil um rico entrar no reino dos céus, aí eles ficaram encabulados e falaram assim, então como alguém vai entrar no reino dos céus? Aí Jesus explica que o que é impossível para o homem é possível para Deus. E ele continua, aí Pedro fala, não Senhor, nós deixamos tudo e o Senhor está ligado, né? Está sabendo. Aí Jesus, fica tranquilo Pedro, não há ninguém que tenha deixado. Ele enumera o que você pode vir a deixar. Nós não temos aquele montão de coisa, eu falo isso, o Paulo tinha o que dizer que era trapo de imundícia, eu nem tenho isso para dizer, eu não tenho coisas, né, para vangloriar ou falar que é algo grandioso, né, Paulo tinha. Aí Jesus fala para Pedro, ó, fique tranquilo, nessa vida, você vai levar, aí tem texto que fala 100 vezes mais, e na vindoura a eternidade. Fique tranquilo, eu não vou ficar devendo nada a você. Isso é a palavra que você deve ler, que você deve ouvir, que você deve guardar. Quando for confrontado com algo diferente disso, você ergue a mão em nome de Jesus, está repreendido, porque a palavra de Deus diz, nem só de pão viverá o homem, não tentarás o Senhor teu Deus, a ele adorarás e a ele servirás. E o Satanás
Uau, vazou. Não teve pregação, Jesus não pregou, Jesus falou os versículos, todos em Deuteronômio. Então você é um bem-aventurado se você ler, ouvir e guardar. Um desses grandes favores, é poder demonstrar uma prova de amor para com Deus, guardar os seus mandamentos. Então hoje e muitos outros dias, consciente ou não, você estava dando prova de amar a Deus. Agora, sabendo, você vai sorrir mais, se alegrar mais e se regozijar mais. Igual Pedro, né? Olha, eles pegaram o nosso pé, bateram na gente, deram na nossa cabeça e eles estavam, tinindo, felizes. Porque falar sobre Deus, exaltar Deus, louvar Deus, era um privilégio só dos levitas, só dos sacerdotes, e agora ele estava aberto para todo mundo. Por isso que nós nos tornamos nação santa, povo exclusivo de Deus, sacerdócio real, para proclamar as suas virtudes. Uma das virtudes que nós devemos proclamar primeiro na vida, é alegria, fé, esperança, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, e aquela que o nosso Jesus diz quando vai nos ensinar: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu tinha mais algumas coisas para falar, mas o tempo urge, e não é o muito falar que vai nos fazer bem-aventurado, é o ler, é o ouvir e o guardar. Amém? Então você tem como provar: eu amo a Deus, eu amo a Jesus, por guardar a sua palavra. E aí há uma graça sem medida nessa retribuição de amor. Eu sou amado do Deus que é Pai, e Ele diz que Ele se manifestará a mim, e veio morar em mim, e me deu a grandeza de ser templo do seu Espírito Santo, casa de oração. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, agradecendo a Deus a oportunidade de ouvir, de ler e de buscar agora guardar não de memória, não o versículo, o lugar, guardar para viver, guardar para executar. Então esse é o nosso Deus. Tem um texto que está lá em Crônicas, eu estou apertando aqui para lembrar, entendeu? É o parafuso abençoado, ele vai te dando a lembrança. Crônicas, o segunda, o pessoal sabe de qual é esse versículo, mas eu não estou sabendo a localização. É que o meu povo, né, que se chama pelo meu nome, isso aí, 7,14, se humilhar, isso a gente faz aqui, tranquilo? E orar, né? Buscar a minha face, isso a gente também faz aqui. Agora, quando nós sairmos, aí é que nós fazemos a última parte, é se arrepender daquilo que estávamos fazendo errado, daquilo que nós vamos ser confrontado de novo no trabalho, na escola, em casa, nos relacionamentos, na vida cotidiana. Aí eu tenho que me converter, segundo Pedro, arrependei-vos, né? E converter é mudar de direção, eu tenho que fazer diferente do que eu estava fazendo. E aí essa casa, que é chamada casa de oração, cujos olhos do Senhor está atento à oração que se faz nela, aí ele diz: eu ouvirei do céu, e aí farei o que você tem pedido. Amém? Então vamos orar.
Santo Deus, eterno e bondoso Pai, glorioso, tremendo, maravilhoso são todos os teus caminhos, Senhor. Guia-nos nele, revela-nos, ó Deus, a tua vontade. Revela-nos, Senhor, a cada passo. Revela-nos, Senhor, a cada caminho que trilharmos. Pois queremos ser, Senhor, como estar aqui nas escadas desse altar, queremos ser o sal da terra e a luz do mundo. Queremos dissipar as trevas e mostrar que o Senhor é bom, pois a tua palavra diz: provai e vede que o Senhor é bom. Nós temos provado e temos visto que o Senhor é bom. E como diz o teu servo, o Senhor é bom o tempo todo. O Senhor não deixa de ser bom, hora alguma, sobre as nossas vidas. Até quando nos corrige, até quando nos chama a atenção, até quando nos restringe de algo, o Senhor continua sendo bom, pois o Senhor busca um resultado proveitoso para a nossa vida, que no fim glorificará o teu santo nome. Dai-nos, Senhor, essa esperança e essa certeza de que o Senhor vela por nós, não dorme e tem feito o impossível sobre as nossas vidas. Nos abençoa, nos guarda, nos conduz em paz para as nossas residências. Abençoa nossos filhos, nossos parentes e nossos amigos, que possamos, Senhor, iluminar a cada dia, a cada momento, a vida dos outros. E contamos, Senhor, com a guarda dos seus anjos, a circundar, Senhor, as nossas residências, a estar presente lá, guardando e nos livrando do mal, não permitindo, ó Deus, que o inimigo que anda ao nosso derredor tenha êxito, Senhor. Livra-nos, que os teus anjos desembainhem as suas espadas e cumpram, Senhor, cabalmente a missão de nos guardar e de nos proteger de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, os irmãos, curvem a cabeça. Que o amor de Deus e Pai, que as bênçãos e consolações do doce Espírito Santo repousem sobre cada um de nós, e o sacrifício perfeito de Cristo Jesus, que nos foi revelado na cruz, possa sacudir a nossa vida todos os dias e nos conduzir à santidade que o agrada, com a qual o veremos no juízo final, em nome de Jesus. Amém.